Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos abordar algo que tem sido meio inevitável ultimamente: a IA generativa. Parece que está absolutamente em todo lugar, estampado em todos os blogs de tecnologia, em todas as notícias. Mas o que realmente me interessa vai muito além do fator legal, Sim, é sabe? interessante. E você está certo. Não se trata apenas de tornar nossas vidas mais fáceis com a automação, isso é diferente. A IA generativa realmente se trata de ultrapassar os limites do que é possível, expandindo a criatividade, você sabe, e até mesmo como. Resolvemos problemas de maneiras que, honestamente, estamos apenas começando a entender. Totalmente. É aquela sensação de, uau, estamos apenas arranhando a superfície aqui, sabe? Como se estivéssemos à beira de algo enorme. Mas, ok, antes de entrarmos de cabeça em uma fantasia de ficção científica, vamos analisar isso um pouco. O que exatamente é a IA generativa? Explique para mim como se eu tivesse, sei lá, 10 anos de novo. Ok. Imagine um chefe, mas esse chefe pode inventar pratos totalmente novos, coisas que ninguém jamais pensou antes, apenas entendendo como diferentes ingredientes e sabores funcionam juntos. Certo. É isso que a IA generativa está fazendo. Ela não está apenas seguindo uma receita como a IA tradicional. É mais como se está aprendendo o DNA fundamental dessas receitas, os padrões, e então usa isso para criar algo completamente original. Certo, eu gosto disso. Então, não é apenas imitação, é como se a IA generativa estivesse usando o que sabe para criar algo verdadeiramente novo. Então, que tipos de pratos, por assim dizer, estamos falando aqui? O que esse chefe de IA generativa realmente pode fazer? Prepare-se para isso, porque a lista é bastante grande e está crescendo a cada dia. Estamos falando de criar obras de arte incríveis, coisas que parecem ter sido pintadas por um humano, escrever histórias, compor músicas que você juraria serem de Beethoven, ou os Beatles, sabe? E até gerar fala humana que é tão realista, é meio assustador. Uau, ok. Então isso não é apenas substituir empregos humanos ou algo assim. Estamos falando sobre realmente expandir as possibilidades em várias áreas diferentes. Certo, absolutamente. Isso realmente abrange praticamente todos os campos que você pode imaginar. Além das artes, a IA generativa pode, você sabe, automatizar todo tipo de criação de conteúdo, personalizar coisas online e até, isso é incrível, até nos ajudar a encontrar soluções inovadoras para problemas que nos deixaram perplexos em áreas como medicina e engenharia, sim. Ok. Então estamos falando de algo de outro nível aqui. Mas, como chegamos até aqui, parece que essa tecnologia simplesmente explodiu na cena. Leve-nos de volta aos primeiros dias da IA generativa. Quais foram os primeiros passos? Tudo apertem os cintos. A história da IA generativa é, bem, uma jornada louca. Tudo começou na década de 1950. Estamos falando de softwares que podiam gerar padrões geométricos básicos. Então, como aqueles desenhos de gráfico que fazíamos quando éramos crianças? É, meio que isso. Quem diria que brincar com linhas e formas, sabe, naquela época, realmente estabeleceria a base para a arte em IA impressionante que estamos vendo hoje? É como aquelas pinturas rupestres antigas, certo? Você não pensaria que elas levariam à Mona Lisa, mas há uma conexão ali, a centelha criativa. Exatamente. E as coisas realmente começaram a ficar interessantes nos anos 70 e 80. Foi quando os pesquisadores começaram a usar abordagens estatísticas, basicamente ensinando a IA as regras de gramática e depois a deixando livre para escrever novas frases, ou compor música com base nos estilos dos grandes. Então, ainda está aprendendo com as coisas humanas existentes, mas está começando a tomar suas próprias decisões dentro dessas regras, certo? Sim, exatamente. Então, um grande ponto de virada surge na década de 1990, as redes neurais. Essas redes permitiram que a IA processasse informações de uma maneira muito mais semelhante à forma como nossos próprios cérebros fazem. E foi aí que as coisas realmente decolaram. Começa a parecer que estamos entrando em território de ficção científica. Eu sei, né? É quando vemos coisas como os GANs surgirem. Estes são, acredite, redes neurais em duelo que basicamente competem para criar as imagens e vídeos mais realistas. E é através dessa competição que eles aprendem e melhoram. Honestamente, é de deixar a mente explodindo. E então houve o Deep Dream. Já ouviu falar disso? Vagamente, sim, isso me soa familiar. Foi esse programa que criou essas imagens super surreais, quase oníricas.
Era como ter um vislumbre dentro da mente de uma máquina, sabe? Então estamos falando sobre a IA não apenas imitando o que vê, mas realmente interpretando e, ouso dizer, imaginando. Você entendeu? Na década de 2010, tudo ficou acessível com plataformas como difusão estável e meio caminho. Qualquer um podia criar arte. Com IA, não precisava ser um gênio da programação. Então vimos essa explosão de criatividade, com pessoas usando essas ferramentas para criar desde paisagens fotorrealistas até retratos abstratos Passou incríveis. de experimentos e laboratórios para algo que todos usarem. Essa é uma mudança enorme. Enorme. E o nível de realismo agora é incrível. Você olha para dessas coisas geradas por IA e é como, uau, um humano fez isso. Isso realmente faz você questionar o que é a arte quando a IA pode criar coisas que parecem tão reais, tão convincentemente feitas por humanos. É verdade. Isso faz você se perguntar: estamos realmente vendo algo novo nascer aqui ou é apenas uma cópia muito boa? Certo. É uma pergunta profunda e exploraremos isso depois. Primeiro, você mencionou algo anteriormente que eu queria retomar: modelos de linguagem de grande escala, LLMs. Ah, sim, eles eram, como, as estrelas do rock, certo? O grande kahuna da IA generativa, pelo que ouvi. Todos. LLMs estão em destaque. Por boas razões. O que torna os modelos de linguagem de grande escala, LLMs, especiais. O que eles podem fazer que outras IAs não conseguem. Imagine uma IA que leu tudo. Isso é o que um LLM é. Eles são treinados em conjuntos de dados realmente massivos de texto e código, o que lhes permite, você sabe, gerar textos incrivelmente semelhantes aos humanos e não apenas um tipo de texto. Eles conseguem fazer tudo. Não só falamos de escrever uma frase correta, podem escrever histórias, poemas, até código. Sério. Eles podem fazer tudo. Fazem isso com fluência e criatividade notáveis. É como se não imitassem apenas a compreensão. O impressionante é que os modelos de linguagem de grande escala, LLMs, também estão quebrando barreiras linguísticas. Uau, devagar, devagar. Como eles estão fazendo isso? Eles podem traduzir entre idiomas de forma ridiculamente precisa. É um divisor de águas para a comunicação global, mas não para por aí. Um dos aspectos fascinantes sobre os modelos de linguagem LLMs é sua capacidade de traduzir meios criativos. Eles podem pegar um poema, por exemplo, e transformá-lo em uma pintura ou uma partitura musical. É como se estivessem descobrindo essas conexões ocultas entre diferentes formas de expressão, sabe? Isso é incrível. É como se eles estivessem acessando alguma linguagem criativa universal que nos conecta a todos. Ok, estou oficialmente impressionado. Incrível! Honestamente, estamos começando a explorar os modelos de linguagem de grande escala, LLMs, podem fazer. Eles são informados, respondem a questões difíceis, resumir documentos, ajudam pesquisadores a desenvolver novas ideias. É como ter acesso ao assistente de pesquisa inteligente. Disponível sempre. Admito, isso soa futurista, com os modelos de linguagem de grande escala, LLMs, tão avançados. Como mencionado, me pergunto como isso funciona. Qual o segredo? O que ocorre por trás desses magos da linguagem? Parece mágico, mas na verdade é um processo. Essencialmente, a IA generativa, mesmo os incríveis LLMs, funciona basicamente em 3 etapas: aprender, entender e criar. Nós fazemos. Acompanhando é aprendizado primeiro. Como isso se parece? Então, nessa primeira fase, você precisa alimentar a IA com muitos dados, montanhas disso. Texto, imagens, áudio, você nomeia qualquer coisa da qual ela possa aprender. É como dar a ela acesso a talvez a biblioteca do Congresso, mas 1 milhão de vezes maior, e dizer: se divirta. Então a qualidade desses dados deve ser importante, certo? Se você alimentar com um monte de lixo, ele vai produzir lixo. Exatamente. Você está entendendo. Quanto melhor for os dados, melhor a IA será em entender as nuances da linguagem. Como diferentes ideias se conectam, todas essas coisas boas. Faz sentido, faz sentido. Então a IA já absorveu uma quantidade suficiente de dados. Agora, do que se trata essa fase de compreensão? Então, é aí que a IA pega todas essas informações brutas e descobre como realmente usá-las. Vamos supor que você dê um comando como escreva uma história curta no estilo de, sei lá, Edgar Allan Poe, mas faça sobre um robô que quer ser poeta.
A IA precisa analisar isso, decompor, realmente entender o que você está pedindo. Não se trata de soltar palavras aleatórias. Tenta captar a vibe, estilo, pacote completo. É exatamente isso. É como se estivesse desenvolvendo seu próprio manual interno sobre como a linguagem funciona, como diferentes escritores têm seu próprio estilo, como fazer sentir algo. Ok, isso é realmente incrível quando você pensa sobre isso. Então, como isso vai da compreensão para realmente criar algo novo? Como ele realmente cria? Essa fase de criação é onde a verdadeira mágica acontece, sabe? Dependendo do tipo de IA que é e do que você está pedindo para ela fazer. Pode usar métodos estatísticos, como olhar para todos aqueles dados e descobrir, ok, com base nesta palavra, esta é a próxima palavra mais provável. Ou pode usar essas redes neurais mais complexas para realmente transformar sua entrada em algo totalmente novo. Estou falando de uma imagem de tirar o fôlego, uma peça musical que te dá arrepios, ou até mesmo uma solução para algum problema científico que nos incomoda há muito tempo. É como se essa tecnologia estivesse abrindo todas essas portas criativas que, tipo, nunca soubemos que existiam. Você disse isso. Realmente é algo empolgante. Você sabe, é uma coisa falar sobre IA escrevendo histórias ou criando imagens, mas eu sempre acho útil ter um exemplo do mundo real. Você sabe, algo concreto. Você tem algum estudo de caso particularmente interessante que mostre como essa tecnologia está sendo utilizada no mundo real? Você está certo. Exemplos sempre ajudam. Lembra quando estávamos falando sobre aqueles quizzes do BuzzFeed? Todo mundo estava ficando louco por essas coisas. Ah, sim, quem nunca perdeu uma hora tentando descobrir que tipo de queijo é? Exatamente. Mas você sabia que alguns desses quizzes, aqueles que chamavam de quizzes infinitos, na verdade eram alimentados por IA generativa? Espera, sério, eu não fazia ideia. Como isso funciona? Fazer um questionário parece muito mais complicado do que apenas, tipo, gerar texto. É realmente incrível. E isso mostra o quão versátil essa tecnologia é. Veja, o BuzzFeed tinha esse problema, certo? Eles precisavam criar conteúdo que não fosse apenas divertido, mas totalmente viciante, super envolvente, personalizado, tudo isso. Porque pessoas online se entediam rápido e quizzes tradicionais tinham limite. Ei, tentemos IA generativa. Isso é tão legal. Então, como eles realmente usam a IA para fazer esses questionários que são tão impossíveis de largar? Qual era a fórmula mágica? Eles usaram isso para automatizar todo o processo de escrita, design e até mesmo personalização desses quizzes. Imagine isso. A IA está analisando como as pessoas estão respondendo às perguntas e está usando essa informação para criar novas perguntas, novas narrativas. Tudo em tempo real, de imediato. Então, cada pessoa que faz aquele quiz está tendo uma experiência totalmente única, feita sob medida apenas para ela. É louco. Isso é de outro nível. Não é à toa que essas coisas se tornaram virais. É como ter um mestre de quiz pessoal no seu bolso. Realmente é. É um exemplo perfeito de como essa tecnologia pode tornar o conteúdo tão personalizado, tão envolvente, que você simplesmente não consegue evitar compartilhá-lo. Mas, honestamente, isso é apenas a ponta do iceberg. Essas tecnologias estão sendo usadas na saúde para ajudar os médicos a diagnosticar doenças mais cedo, no marketing para criar aqueles anúncios super direcionados, que parecem nos conhecer melhor do que nós mesmos, e até mesmo na música, para compor trilhas sonoras personalizadas, tipo, em tudo, é uma loucura. As possibilidades são, bem, praticamente infinitas neste ponto. Isso realmente faz você se perguntar onde estaremos em 5, 10 anos, não é? É incrível como essa tecnologia está se incorporando rapidamente em nossas vidas. Falamos sobre como essas coisas realmente funcionam. Vimos seu potencial. O que isso significa? Para nós, todos ficaremos sem emprego em breve. Os artistas de IA, escritores, até mesmo os apresentadores de podcasts, tornarão os humanos obsoletos. Bem, essa é a questão, não é? A que todos estão perguntando. É fácil ficar um pouco assustado, você sabe, pensando em robôs assumindo o controle e tudo mais. Mas eu acho que, honestamente, é muito mais complicado do que isso. Sim, tem que ser mais do que apenas nós contra eles. Certo? Com certeza. Quero dizer, em vez de ver a IA generativa como algum tipo de substituto para a criatividade humana, acho que faz mais sentido vê-la como uma ferramenta. Uma ferramenta realmente poderosa, mas ainda, uma maneira de potencializar nossas próprias habilidades, sabe? Para fazer coisas que nunca poderíamos fazer sozinhos. Então, em vez de nos substituir, é mais como nos dar superpoderes. Eu gosto disso. Considere um arquiteto que pode
instantaneamente criar 1000 designs diferentes, esboçando uma ideia, ou um músico que está enfrentando um bloqueio. IA pode ajudá-los a superar, encontrar um novo som, uma melodia inédita. Esse é o potencial, não para nos substituir, mas para trabalhar conosco. Uma parceria entre humanos e IA se unindo para criar coisas incríveis. Eu gosto muito mais dessa ideia do que da apocalipse dos robôs. Eu também. E honestamente, acho que é isso que vamos ver. Essa fusão incrível da criatividade humana com o poder bruto da IA. Já estamos vendo isso, certo? Novas formas de arte, avanços científicos, histórias questionar o real. É um momento empolgante. Realmente é. Tem sido uma jornada incrível, honestamente. Desde os detalhes de como essa tecnologia realmente funciona até seu potencial impressionante. Temos nos divertido muito. Antes de encerrarmos, eu sempre gosto de deixar nossos ouvintes com algo para refletir. Qual é a única coisa, a lição, que você espera que as pessoas se lembrem sobre a IA generativa? Essa é boa, eu acho. Que, mais do que tudo, não tenha medo disso. Aborde com um senso de curiosidade. Seja lúdico, sabe, experimente. Veja o que você pode criar quando combina seus próprios talentos, sua maneira única de ver o mundo, com esta incrível nova ferramenta. Porque no final das contas, é isso que ela é, uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, cabe a nós decidir como a usamos. Belamente dito. Um enorme agradecimento ao nosso especialista por nos levar nesta jornada pelo mundo da inteligência artificial generativa. A todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a esta imersão. Até a próxima. Explorem, perguntem e, mais importante, nunca parem de criar.